Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a linguagem Julia. Para quem não conhece, Julia foi criada pelo MIT, já tem uns bons anos aí já, mas ela foi desenvolvida com o objetivo de acabar com a codificação dupla, né, que consiste basicamente em se desenvolver um código em linguagens de alto nível, né, de alta produtividade, como Python, MATLAB, mas quando essa aplicação é colocada em produção, eventualmente a gente pode ter partes do código onde o desempenho é crítico, né? A gente precisa rodar com alta performance. E nisso essas linguagens falham, né? Tanto Python quanto MATLAB. E aí trechos do código precisam ser reimplementados em linguagens de alta performance, né? De baixo nível. Como por exemplo C, C++ e Fortran, né? E Julia foi projetada para resolver esse problema, né? Para que você consiga criar códigos de alto nível e de alta performance também. Você atinge um equilíbrio aí. E como ela é uma linguagem relativamente recente, né, ela conseguiu aprender com os antecessores dela aí e resolver muitos problemas. Né? E ela herdou também várias coisas de várias linguagens, então quem vem do MATLAB aí consegue usar muitos conceitos, né, que já foram introduzidos pelo MATLAB, e Julia reaproveita deles, né, e acrescenta alguns novos. Né? Agora eu vou falar alguns pontos positivos, né, que eu encontrei na linguagem. Já tem uns 3 meses mais ou menos que eu estou trabalhando com ela aqui, usando em todos os trabalhos da faculdade. E uma das coisas assim, que mais chamou a atenção, né, é a questão da notação de matriz, que é muito simples. Você trabalhar com matriz, você representa a matriz coluna, né, a matriz normal aqui, você resolver sistemas lineares aqui. E os caracteres de Unicode, né, você consegue colocar caracteres romanos, né, gregos, então você consegue aumentar a legibilidade do seu código. Seu código começa a aparecer mais com a descrição, com fórmulas matemáticas, né? Então é uma linguagem mais receptiva, né, para o pessoal de exatas. Comparando aqui esse mesmo algoritmo aqui com Python, né, a gente vê que a legibilidade do código em Julia é muito maior, né, porque aqui a gente precisa usar um NumPy, precisa transformar uma lista de listas em um np.array, né, depois para você resolver isso dá um np.linealg.solve. Então assim, a gente não tem muita noção do que está acontecendo aqui. E outra coisa que é muito interessante aqui na linguagem Julia é que ela não é orientada a objetos, né? Então isso acaba fugindo um pouco do padrão que a gente está acostumado, mas ela resolve um pouco desse problema, né? Porque aqui eu vou mostrar um exemplo, né? Um exemplo simples, né? Que seria orientado a objetos aqui. Eu quero fazer um split nessa frase, pegar cada uma das palavras e colocar tudo maiúsculo, né? Aqui em JavaScript é muito simples, porque a gente consegue ter uma sensação de fluxo sequencial, né? Que eu pego a frase, eu dou um split nela, eu mapeio cada elemento, pego um elemento e dou um uppercase, né? Coloco ele em maiúsculo. Então a sensação de linearidade aqui, de sequencialismo aqui, é muito grande, né? Por causa da orientação a objeto. E aí você pensa, como que Julia permite você fazer isso sem orientação a objetos, né? Comparando aqui agora com Python, Python ele tem partes do código que são orientadas a objetos, né? Então você tem o x.upper aqui, e partes que não são, por exemplo o map. O map ele não é orientado a objetos, não tem como se dar um ponto map numa frase. Então, Julia, você consegue resolver esse problema usando o map, né, normal, você passando a função, né, e passando a string. Depois aqui eu fiz um teste aqui, mas no geral você passa a string, ela vai funcionar. A split string ela vai funcionar, né. Depois começa a entrar alguns conceitos, por exemplo, o pipe operator, né, que é para quem está acostumado com shell script aí, com bash, você consegue pegar a saída, né, o retorno dessa função e passar como argumento para dessa outra função aqui, né? E como essa função aqui é uma lambda, eu pego esse argumento e insiro ele aqui. E depois, Julia introduziu essa biblioteca aqui que chama transducers, que basicamente você faz isso paralelo, né? Então você tem novos métodos agora que são maiúsculos aqui, mas você consegue trabalhar com paralelismo basicamente automático, né? Usando o pipe e os transducers. E depois aqui eu acho que a cereja do bolo, né? Você removeu os parâmetros, ele já tem os parâmetros padrões, e usando o operador de broadcast aqui. O que ele faz? É exatamente o mesmo código orientado a objetos. Você você dá um split, e aqui esse ponto, ele quer dizer que ele vai pegar todos os elementos que chegaram na entrada desse pipe e vai aplicar o uppercase. Literalmente é um map. Você coloca um ponto aqui, ele trabalha como se fosse um map. E isso é extremamente elegante, né? Um código que dá uma sensação de sequencialidade tão boa quanto a orientação a objetos, mas se você não tem aquele overhead, né, de pensar, imaginar o seu código em formas de classes de objetos, né? Porque Julia elimina isso, né? E como que ele elimina isso? Com um conceito que chama múltiplo dispatch, que eu vou falar embaixo mais um pouco, daqui a pouco.
Outra coisa que é interessante em Julia é a notação de função, né? Principalmente essa daqui de baixo, que é muito agradável para quem vem da matemática, né? Literalmente isso aqui é uma fórmula matemática, né? É uma função matemática que eu recebo dois argumentos aqui e calculo a soma deles, né? Mas também existe a função comum, né? Só que essa aqui fica restrita a uma única linha, né? De múltiplas linhas você precisa usar essa daqui mesmo. E as arrow functions, né? Que é separadas pelo setinho aqui. E elas podem ser designadas aqui, né? Atribuídas a variáveis também, né? São cidadãos de primeira classe. E aqui embaixo aqui começa o despacho múltiplo, né? O múltiplo dispatch, que consiste em você usar o mesmo nome para fazer vários tipos de operações com vários elementos, né? Para a gente consultar todos os despachos múltiplos de uma função, no caso a função soma aqui, né? Existe essa função methods, eu vou executar ela aqui agora. E a gente consegue ver que ele retornou aqui 579 itens, né? Então assim, tem bastante coisa que você consegue somar no Julia, né? E agora eu vou falar sobre como que Julia consegue ser tão rápido quanto o C em alguns casos, né? E tão fácil de codificar quanto o Python, né? O Python MATLAB. Porque ela usa um conceito de compilação em tempo de execução, né? Que é o Just-in-Time Compiler. Agora eu vou mostrar aqui um exemplo simples, né? Do que seria esse tipo de compilação. Eu vou executar aqui alguns códigos e vou mensurar aqui o tempo que Julia vai levar para plotar um gráfico, né? Lembrando que Julia, essa parte de plot aqui, ó, isso aqui é um gargalo que a linguagem tem hoje, porque ele vai pré-compilar uma série de bibliotecas que ela usa para poder plotar. Então o tempo disso aqui, a primeira vez que você vai plotar, é extremamente alto, né? E isso já é sabido, os desenvolvedores têm noção disso, eles estão trabalhando nisso, mas hoje esse tempo é muito alto na primeira execução. Então ele é um bom exemplo, né, para mostrar a diferença que faz um Just-in-Time Compiler, né? Eu vou executar aqui esse código. E terminando de plotar aqui, a gente consegue ver que Julia gastou 20 segundos, né? Um tempo extremamente alto, comparando às outras linguagens, para plotar um simples gráfico aqui, né? Agora eu vou executar esse comando de novo, Shift Enter aqui de novo, ele gasta 0.006 segundos. Então, assim, ele tem essa característica, né, de ser compilado em tempo de execução. Isso funciona para tudo, né? Então, você consegue ter um alto tempo de execução de todo o seu código, mesmo que seja um script, né? E, além de você poder compilar ele para binário nativo, né, usando o package compiler, né? Então, você pode enviar para alguém um código Julia sem precisar do interpretador, do compilador just-in-time do Julia para executar o seu código. E agora eu vou mostrar para vocês alguns links que eu achei útil, né, durante a minha jornada aí. O primeiro deles, e acho que é o mais interessante de todos, é esse Julia Cheat Sheet, né? Eu vou disponibilizar os links na descrição do vídeo, mas é basicamente um resumo da linguagem, né? Aqui você consegue ter uma visão geral de tudo que ela faz, né, de como que ela faz. Então qualquer dúvida, só você ficar e consultar. Você não precisa fazer um curso de Julia necessariamente para você sair codando. Você precisa de uma coisa, você vem cá e consulta, né? Isso vai permitir que você tenha um aprendizado gradual, né, que você fixe mais os conceitos, porque você consegue reaproveitar muita coisa que você já sabe, né? Isso é extremamente útil. Um outro link interessante é a documentação oficial do Julia, né? Você entra nesse link aqui, que é o docs.julia.org, ele basicamente vai ter tudo que você precisar aqui vai ter explicado, né? Tanto no Get Start ele vai explicar funções, string, controle de fluxo, e ele vai aprofundar mais do que o cheat sheet, né? Então você tem mais informações aqui, eu consulto isso o tempo todo, né? Como é que faz isso em Julia? Como é que Julia tem sets? Como é que eu adiciono um elemento a um array? Como que eu removo? Então todos esses tipos de informação que são um pouco não tão triviais, né, que estejam no cheat sheet lá, muito provavelmente ele vai estar aqui em algum lugar na documentação oficial. Então eu recomendo muito que, antes de qualquer coisa, você jogou no Google, você provavelmente vai ser direcionado aqui na documentação oficial. O que mais? Julia, assim, como ela é uma linguagem que ainda está nos seus primórdios, né, ela está começando a ganhar visibilidade agora, eventualmente você pode se deparar com coisas que não estão tão bem documentadas assim, ou algum problema que você não consegue resolver. E aí Julia criou esse fórum, né, que é o Discourse Julia, eu acho que é o nome dele. Isso, Discourse Julia. Que você interage aqui, e aqui muitas vezes os próprios desenvolvedores dos pacotes vão interagir com você, né? No caso aqui eu abri um tópico aqui, ó, que é sobre o MLJ, né, que é o pacote de Machine Learning de Julia. Ele é o equivalente ao Scikit-Learn, né?
E aqui o próprio desenvolvedor aqui do MLJ, ele entrou em contato comigo, me passou uma solução aqui e me deu dicas. Então, assim, é extremamente interessante esse fórum por causa disso, né? Desse contato que a gente tem com os desenvolvedores. Existe também o Discord, né, do Julia, que eventualmente eu uso, mas ele não é a forma mais recomendada, né, para você tirar dúvidas oficiais, né, que você realmente pesquisou no Google, que você não conseguiu achar uma solução, porque aqui fica registrado, né, então em algum momento na posteridade, quando alguém tiver a mesma dúvida que você, essa dúvida vai ajudar as outras pessoas. Então o mais interessante é que você use esse fórum aqui, né. E por fim, uma dica, né, que eu demorei um pouco para entender isso, que o Julia tem infinitos pacotes e esses pacotes eles são organizados em organizações, né? Então tem aqui no site da Julia aqui, que explica que Julia tem um monte de organização. Por exemplo, aqui eu vou procurar a organização responsável por plots. E aí você tem, tipo, aqui Julia Plots. Você tem um GitHub Plots, né? Que é uma organização, que vão ter várias ferramentas relacionadas a plotagem, né? E aí, por exemplo, você tem o plots.jl, que é o mais padrão, mas se você tem, por exemplo, plotagem de grafo, né? Especificamente de grafo, plotagem de estatística. Então você tem várias organizações relacionadas à área de conhecimento e a áreas no geral, né? Por exemplo, você vai ter a área de controle, né? A área de matemática, de estatística, de machine learning. Então todas essas têm uma organização específica. E você consegue localizar essas organizações. Muitas vezes o próprio Google já vai te direcionar para ela, para o GitHub da organização. Mas se não direcionar, você consegue buscar aqui, né, todas as organizações, né? Terminando essa visão geral, né, da linguagem, de como que ela foi pensada, do propósito dela, de como que é a cara dela, vamos para a instalação, né? Infelizmente, na documentação oficial aqui de Julia, eles ensinam a instalar. No Windows é tranquilo, é só baixar o .exe, mas para quem está no Linux, o link aqui por padrão é um tar.gz, né, que não é a forma mais elegante de se instalar ela, não. E aqui na documentação não tem o Julia Up, né, o Julia Up, porque ele é considerado instável ainda, mas eu uso ele e nunca tive problema nenhum, né. O que é o Julia Up? Ele é um gerenciador de versão. Por quê que isso é interessante? Como o Julia atualiza muito rápido, eventualmente uma versão mais recente de Julia pode quebrar a compatibilidade com as anteriores. Então você fazer um controle de versão é interessante, né? Ele é escrito em Rush aqui, para quem não sabe, né, a título de curiosidade. Tanto o Julia quanto o Rush são linguagens que rodam em cima do LLVM, né, do back-end LLVM. Beleza. E para se instalar o Rustap, no Windows você roda o Winget aqui, né, para quem já tiver o Winget instalado. E no Mac e no Linux você vai rodar o comando curl, né? Basicamente você vai copiar aqui, vai abrir seu terminal e vai colar. Ele vai instalar, vai te perguntar alguma coisa. No caso eu já instalei aqui, mas basicamente você cola e dá Enter, né? Que ele vai instalar e já vai configurar o ecossistema. Você fecha o terminal e abre de novo, que o Julia já vai estar funcionando. Agora eu vou falar de uma coisa que acaba assustando muita gente, né, que é novato em Julia, que é o tempo de importação dos módulos, né, das bibliotecas. Por padrão, né, Julia vai tomar uma eternidade. Eu vou fazer uma demonstração aqui. No meu lado esquerdo eu tenho um terminal com o Julia com imagem customizada e aqui o Julia padrão, né? O Julia padrão, ele carrega rapidinho, né? Esse aqui na minha esquerda, ele tem uma custom sysimage, né? Que é uma imagem customizada de todos os meus pacotes que eu instalei. Eu vou listar aqui os pacotes que eu instalei, acho que foram uns 20 pacotes mais ou menos. Que toda vez que eu for carregar esses pacotes, ele vai tomar uma eternidade, né? Se eu não pré-compilar eles. Aí você cria uma imagem customizada e ele resolve esse problema, né? Bom, terminando de carregar aqui o Julia, eu vou comparar o tempo de execução para se importar a biblioteca Plots. A Plots é sempre o melhor exemplo, porque ela é enorme, né? Vamos lá. Beleza? No meu terminal da esquerda, né, que eu possuo uma imagem customizada, eu gastei 0.3 segundos, assim, um tempo padrão, né, na média das outras linguagens aqui. Esse aqui da direita ainda não acabou, né, eu vou até pausar o vídeo aqui porque costuma demorar. E voltamos 33 segundos depois, é um tempo absurdo. E para resolver esse problema é extremamente simples, né, o próprio VS Code ele tem a opção da gente compilar o custom sysimage. Você dá um Ctrl Shift P e digita aqui, ó, build, que vai aparecer executar tarefa de build. Se você der Enter aqui, ele vai pré-compilar aquele custom sysimage aqui e vai adicionar exatamente nesse lugar aqui. Eventualmente, aconteceu comigo uma vez só, que o VS Code ele pode ter problemas para compilar isso, talvez por algum problema de versionamento e tal.
Aí existe a forma manual de você gerar essa imagem customizada do sistema aqui. É muito simples, você só precisa instalar aqui, né, um pacote chamado Package Compiler. Né? Eu entrei nesse modo de pacote aqui, adicionando o colchetes, né, no começo da sentença. Aí eu adiciono ele, importo ele, Package Compiler. De novo, Package Compiler. E uso uma função que ele libera, que é o create sysimage. Esse comando meio feio aqui, mas basicamente o que ele faz é cria uma imagem de sistema. Esse ponto e vírgula aqui quer dizer que a partir dele serão parâmetros com nome. Então, custom sysimage é o nome de um argumento aqui. E o lugar onde eu quero armazenar. Né? Esse lugar aqui é o lugar que o VS Code consulta. Né? Então, a gente recomenda sempre salvar nesse lugar aqui. Certo? Fazendo isso, aí você já consegue importar qualquer biblioteca instantaneamente. Né? Por exemplo, fazer aqui um using differentials equation. Instantâneo, né? E para finalizar, eu vou falar um pouco mais sobre o ecossistema de desenvolvimento do Julia, né? Que é simplesmente fantástico. Né? A integração dele com o VS Code é incrível. A primeira coisa que eu vou fazer aqui no meu terminal Julia é importar o meu Pluto, que é um notebook de Julia, e vou executar ele. Ele vai me mostrar esse link aqui, né? Que é o link de acesso do notebook. Você clica nele. E esse aqui é a tela de boas-vindas aqui do Pluto, né? Em comparação com o Jupyter Notebook, o Pluto é extremamente mais simples, né? Como ele é feito em Julia, para desenvolvimento de Julia, ele busca ser prático, simples e conectado, né? Integrado ao ecossistema Julia. Por padrão, um Pluto Notebook ele é um ecossistema isolado, né? Então, todo notebook que eu gero ele aqui, toda vez que eu coloco um using, ele faz o controle de versão automaticamente do pacote. Então, toda vez que eu envio para alguém um Pluto Notebook, esse notebook ele é reprodutível, não sei, porque vai ter anotado dentro dele a versão de cada um dos pacotes. Então, assim que a pessoa executar, automaticamente o Julia vai baixar automaticamente esses pacotes na versão exata, né, para funcionar. Esse aqui é um exemplo de um trabalho que eu fiz, né, usando o Pluto. E para começar aqui, uma coisa que é muito interessante é a geração de índice. Né? Então ele gera uma espécie de documento muito bem formatado, o layout dele é muito interessante, e gera o índice aqui. Né? Ele mistura texto Markdown com Julia, mas no final das contas é tudo código Julia. Né? Isso aqui é Julia, só que se eu colocar um MD na frente, eu tenho um código Markdown, certo? E aí tem aqui, né, a anotação de Julia, bonitinha e tal. E se eu quiser ter informações, né, de suporte de algum método, alguma função, eu clico nela e clico nesse Live Docs aqui, que ele geralmente ele já mostra aqui uma documentação básica, né, de algum comando. E o que é mais importante, né, da gente saber como que funciona o Pluto Notebook é a questão dos atalhos, né, porque ele não tem muitos botões aqui não. Né, e para você saber como que funcionam esses atalhos, basta você apertar o F1. Né, que ele vai listar aqui todos os comandos que você precisa e você vai consultando aqui e vai aprendendo. Né. Os poucos botões que tem, eu acho que é o tipo de ocultar e mostrar, né, o trecho de código. Esse código aqui em cima, né, ele funciona para utilizar o meu custom sysimage, né, para eu não recompilar, né, um pacote. E é isso, assim, com essa informação já é suficiente para você conseguir usar e usufruir do Pluto Notebook. Né? E outra coisa extremamente interessante do ecossistema Julia é a extensão do VS Code. Né? Se você vem aqui e procura Julia no VS Code, tem a extensão Stable e a Insiders. Né? Eu estou preferindo usar Insiders porque a questão do data frame nela estava melhor até pouco tempo atrás do que a versão Stable. E nunca tive nenhum problema não, mas eventualmente se você instalar Insiders e tiver algum problema, você instala a versão Stable, certinho? Beleza, dentro do VS Code você vai ter agora esse iconezinho aqui na barra da esquerda, né, que é o Workspace de Julia, né, e você vai ter que acessar a documentação e aos plots que você já fez. Né, como eu já fiz um plot nesse tutorial, ele está aqui. Né, então se eu clicar nele, ele vai mostrar para mim o que foi plotado. Certo? Eu vou apagar ele aqui, porque não vai ser mais útil por enquanto. Beleza, e agora começa a brincadeira, né? Eu devo começar a utilizar um REPL de Julia. Né? Eu posso vir aqui e digitar REPL, Start REPL, ou eu posso dar simplesmente um Shift Enter. Automaticamente Julia vai carregar um REPL no meu terminal integrado do VS Code. Terminando aqui, ele já
pré-carregou essa função, né, que eu dei um Shift Enter dentro dela, ele vai e executa ela no REPL, né? E automaticamente ele apareceu aqui, né? Então, esse workspace eu consigo monitorar o que está acontecendo no meu arquivo de texto e o que está acontecendo no meu terminal, né? Os três estão integrados e o plot também, né? Então você tem um ecossistema de prototipagem aqui extremamente produtivo, né? É muito simples e tudo conectado. Então aqui, por exemplo, se eu definir uma variável A com conteúdo de teste, ela vai aparecer aqui na minha lateral, aqui A teste, e daqui eu consigo printar o meu A. E eu printo aqui no meu terminal. Então, assim, é um ecossistema completamente interligado. E definindo aqui essa função, eu consigo rodar a ferramenta de debug integrada do VS Code também, né? Basta eu definir aqui um breakpoint, né? E executar essa macro @run aqui, né? Se eu executar ela, aí a ferramenta de debug para exatamente, né, na linha que eu defini o breakpoint. E vale perceber aqui que eu estou executando no mesmo ambiente que eu estava com o meu terminal e com o meu workspace, né? Ele mudou o escopo local, né? Mas eu tenho aqui esse global main aqui, ó, se eu expandir ele, eu continuo tendo a variável teste que foi definida aqui embaixo. Na verdade foi definida no meu terminal. Então tudo aqui no meu ambiente de desenvolvimento Julia, ele está conectado. E era isso. Aí, caso em algum momento da sua jornada aí você se depare com alguma característica, alguma funcionalidade faltando no Julia, é possível você executar bibliotecas do Python no Julia, né? O Julia possui essa biblioteca aqui que chama PyCall. Você importa ela, né? Instala ela, importa ela. E ele permite você executar código Python colocando Py na frente de uma string, né? Ele vai executar aqui como se fosse um código Python. Você precisa, obviamente, ter o Python instalado no seu computador. E as bibliotecas também devem estar instaladas, né? E em seguida você associa um elemento Python a um elemento Julia. E a partir daqui eu começo a trabalhar com Julia, certo? E isso é extremamente útil porque como o ecossistema de Julia ainda está crescendo, ainda está em desenvolvimento, eventualmente você pode se deparar com essas complicações. E era isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, né? Porque todas essas informações elas estavam muito dispersas na internet. Eu espero que eu tenha condensado, né, de uma forma útil, que você consiga usufruir bastante dessa linguagem que eu acho que ela veio para competir com força, né, com as gigantes aí no mundo acadêmico, né? E se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha. Valeu!